Pessoal, tudo bom? Vamos nós? Animados para mais um dia? Animadíssimos, Ival, ótimo, beleza, assim que a gente quer, entendeu? Essa vibração, essa vontade toda, sensacional. Seguinte, a gente estava lidando com intervenção de terceiro, e ficou justamente faltando, pelo menos daquelas 4 clássicas, não é isso? A figura da denunciação, que eu deixei justamente em stand-by, tá alto. Então vamos abaixar, porque senão agora mesmo eu começo a gritar. Gui, prejudicou aí a captação? Tranquilo? Beleza. Denunciação, que foi justamente o que ficou faltando para a gente trabalhar, pelo menos dentro daquela perspectiva, das situações de intervenção de terceiro previstas no capítulo de intervenção de terceiro. Senhores, quando a gente fala na figura da denunciação à lide, a minha primeira e maior preocupação é que a gente identifique que essa forma de intervenção é uma forma que pode ser feita tanto a requerimento do autor quanto a requerimento do réu. De todas as formas que a gente ali observou, ela vai ser a forma de intervenção que surge, seja por um e ou pelo outro. E claro, o cidadão conhecido como autor vai ter um momento específico, sob pena de preclusão, para que ele possa, consequentemente, fazer essa solicitação. E que momento é esse, senhores? Petição inicial, ok? É nela, petição inicial, que a gente, enquanto autor, estaria ali fazendo a figura da denunciação. Pode passar, vai te pegar não. Corre. Viu? Quase não te pegou. E quando a gente fala a requerimento do réu, senhores, prazo da defesa, sendo que ela há de ser feita também, tal como o chamamento ao processo, na própria peça de contestação. E o que nos interessa numa primeira vivência aqui é justamente o quê? Que o que justifica essa figura da denunciação é basicamente a mesma situação que justifica o chamamento ao processo. Nós estamos lidando aqui nitidamente com uma coisa chamada princípio de economia processual. Além de lidar com economia processual, a gente vai lidar também com um segundo princípio, que a gente também já discutiu, que é a figura da eventualidade. Tudo isso baseado numa coisa chamada direito de regresso. Na eventualidade, seja do autor ou réu, ter contra si a sentença de provimento de mérito, passaria ele, diante dessa eventualidade, a ter um direito de regresso contra um terceiro. Então, ao invés de eu exercer depois direito de ação para a busca desse direito regressivo, o que é que eu utilizo, senhores? Princípio de economia processual, e já trago esse cidadão a esse processo que originariamente ele já está configurado subjetivamente entre autor e réu. A gente consegue perceber uma proximidade muito grande, inclusive, da figura do chamamento ao processo. Só que vem cá, por isso que eu sempre trabalho o chamamento primeiro. Quando a gente fala chamamento ao processo, eu vou partir da seguinte premissa. No canto para mim, Gui, nós tínhamos uma relação jurídico-material entre X, Y e Z. Seja porque são devedor e fiador, fiadores, devedores solidários. Então já seria permitido desde o início da lide a esse cidadão autor propor demanda contra quem? Contra os dois, existindo entre eles, inclusive, essa regressividade. Só que houve a opção da propositura da demanda apenas contra um, não é isso? Através da figura do chamamento, eu faço isso aqui. E quando eu faço o chamamento, e ele é deferido pelo juiz, e o terceiro é citado, o terceiro deixa de ser terceiro e, em razão da citação, virou réu. Esse é o grande barato do chamamento, ok?
independentemente da vontade do terceiro, ele, terceiro, agora citado no chamamento, estará incorporado ao processo como réu. Talvez aqui, na figura da denunciação, isso não figure tanto dessa forma. Então, o que a gente vai fazer para a gente poder trabalhar situações possíveis de cobrança dos senhores em relação à denunciação? Eu vou partir primeiro da denunciação feita pelo réu, depois quero expandi-la para a situação possível de autor. Mas vamos lá, então, pensar na denunciação feita pelo réu. Senhores, artigo 70 para mim, do Código de Processo Civil, vamos pegar 3 situações possíveis, exemplificadas a partir justamente do artigo 70, que vem dizendo para a gente o quê? Que a denunciação ali é obrigatória, não é isso? Se é ou não, nós vamos discutir um pouquinho mais na frente. Mas vamos tentar exemplificar situações de denunciação, para dessas exemplificações a gente trilhar o caminho que a gente tem que percorrer. A denunciação da lide é obrigatória, item 1. Ao alienante, na ação em que terceiro reivindica coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o direito que da evicção lhe resulta. O que nós temos nesse artigo 70, item 1? Entre autor e réus originários, uma ação reivindicatória. O autor acredita que, por ser ele o real proprietário de determinado bem, é ele que teria, consequentemente, o direito de ter a posse. Ele está buscando aqui a emissão na posse, baseada nessa figura do domínio, ok? E nós temos quem? O réu, que resiste a essa pretensão do autor, justamente afirmando o que, senhores? Que eu é que sou o proprietário. Nós estamos discutindo a ação reivindicatória, não é isso? O domínio. Só que esse réu teria adquirido esse bem de quem? De um terceiro, que é justamente nessa composição do artigo 70, inciso 1º, aquele que a lei chama de alienante. E é lícita justamente a denunciação ali de quem? Do alienante, terceiro. Na ação em que terceiro, segundo a lei, seria o autor, reivindica a coisa. Então, observem, o artigo 70, item 1, na composição subjetiva de expressões parte, terceiro, ele está pensando na relação jurídico-processual ou ele está mais focado na relação jurídico-material, senhores? Ele está totalmente focado na relação jurídico-material. Ele está pensando nessa relação jurídico-material aqui, ó. Observem, é possível denunciar a ação alide ao alienante na ação em que terceiro reivindica a coisa, o terceiro é o autor, a fim de que a parte, o réu, possa exercer o direito que da evicção lhe resulta. Nitidamente a lei pensa materialmente. Isso vai ser muito importante para o que eu vou querer discutir com vocês um pouquinho mais na frente. Mas é esse o grande barato. Vou fazer o seguinte: se eu perder esse imóvel, porque o pedido do autor seria julgado procedente, eu quero meu direito de regresso contra quem me vendeu. Marcamos? Primeira situação posta. Segunda situação, artigo 70, item 2, vamos enfrentá-lo. Ao proprietário ou possuidor indireto, quando, por força de obrigação ou direito, em casos como do usufrutuário, do credor pignoratício, do locatário, o réu, citado em nome próprio, exerça a posse direta da coisa demandada. Senhores, eu vou mudar da ação reivindicatória para a ação possessória. E pensando ali na figura da ação possessória, vou questionar os senhores a respeito da seguinte situação possível. Quem é o possuidor da coisa? Esse que eu vou chamar de réu. Pensa no imóvel, tá? Esse que eu vou chamar de réu. Quem é o proprietário? Terceiro. Celebraram um contrato de locação. Então, esse que eu vou chamar aqui de réu está na posse de imóvel em razão desse contrato de locação. Se o autor acredita que é ele que teria o direito de estar na posse desse bem, ele vai propor demanda contra quem na posse está. Senhores, pode ser que haja uma sentença dizendo o seguinte: a posse realmente é do autor? É. E como é que fica a minha relação, não é isso? Com o proprietário que me alugou esse imóvel.
Razão pela qual nós podemos ter também uma ação de regresso. De novo, item 2, observe o enquadramento. É possível a denunciação da lide do proprietário, ok? Ou do possuidor indireto, quando por força de obrigação e direito, em casos como do usufrutuário, do credor pignoratício, do locatário, o réu exerça a posse direta da coisa demandada. Conseguimos enquadrar? Mandou. Eu vou mudar o nome. Faço, claro. Vamos botar um nome para justamente ficar mais visual. Existe um cidadão chamado João. João está na posse de determinado imóvel, porque ele tem um contrato de locação com um cidadão chamado Paulo. Ok? E João vive bem lá, tranquilo, sem problema nenhum, está na posse do imóvel. Imaginemos a existência de uma terceira pessoa, que nós vamos chamar de quê? De Mário. Para variar, que Mário, que piamente acredita que era ele que deveria estar na posse desse bem. Senhores, Mário ajuizará essa ação possessória contra quem? Contra João ou contra Paulo? Contra João, que é quem exerce a posse. Há um risco, sempre existe, da sentença julgar procedente o pedido do Mário. E aí João perdeu o quê? Posse. E João não tem um negócio jurídico com Paulo? Que é esse contrato de locação? Beleza. Diante disso, questiono os senhores, teria ou não ele direito de regresso contra esse daqui? Autor? Réu? Terceiro, matou a charada? Beleza. Tranquilo, senhores? É uma hipótese possível também de denunciação para eu buscar esse meu direito de regresso. Sacaram a ideia da eventualidade? Olha a eventualidade, não é isso? Eu perder, eu não quero perder, mas vai que eu perco, eu tenho direito de regresso. E item 3 do artigo 70. Aquele que estiver obrigado pela lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo do que perder a demanda. Aí eu vou ter que mudar um pouquinho os nomes aqui, ok? Eu vou dizer não Mário, vou dizer Maria. Tranquilo? Maria, autora de uma ação de indenização em razão de um acidente de veículo contra João. O que Maria afirma? Maria afirma o seguinte: o João bateu no meu carro. Senhores, isso é verdade? Não. Pronto, Maria que bateu. Isso aí já é uma premissa a partir dessa composição subjetiva do processo. Beleza? A gente já consegue daí extrair, claro, a culpabilidade só por ser mulher e estar ao volante. Maravilha. Então, o João vai contestar, dizendo, oh, a culpa não foi minha, a culpa foi da Maria. Mas vai que a sentença julga procedente o pedido, não é isso? Condenando João. Teria ele direito de regresso contra a sua seguradora, senhores? Teria ele direito de regresso contra a sua seguradora, aquele que pela lei ou pelo contrato esteja obrigado em ação regressiva a cobrir ali o prejuízo daquele que vier a perder a demanda. É o item 3 do artigo 70 do Código de Processo Civil, ou seja, situações legais com as exemplificações próprias. Tranquilo? Bom, vou pegar esse exemplo aqui, senhores, aproveitando que ele está no quadro, ok? Então eu tenho Maria como autora, João que contesta dizendo eu não tenho que pagar nada a Maria. Mas na eventualidade eu tenho direito de regresso contra a seguradora toda vez que a gente fala em denunciação ou mesmo em chamamento ao processo. Me permitam um pezinho na prática, por favor. Eu vou encontrar aqui duas solicitações para não sair do exemplo do réu. Quais são as duas solicitações que nós teremos? Primeiro, um requerimento. Qual é o requerimento que eu vou fazer na minha contestação enquanto João? De citação. Ok? De citação, para continuar no exemplo da seguradora. Ok? Então é a primeira solicitação que eu faço.
Mas além de um requerimento, eu também terei um pedido. E qual é o pedido que eu aqui farei, senhores? O pedido que eu aqui farei é o seguinte: um pedido eventual. Qual o pedido eventual que eu vou fazer? Se eu perder, eu quero a condenação do terceiro. A quê? A figura do direito de regresso. Perceberam as duas solicitações? Eu primeiro quero integrar o cidadão à lide, que é o terceiro. Para isso eu vou ter o ato de citação. E ao final, se eu vier a ter que pagar alguma coisa lá, eu quero o meu direito de regresso aqui. Exato. É para isso que serve também a figura da denunciação. Manda. Vamos chegar a essa conclusão agora. Segura só um pouquinho. Porque agora é o que eu quero, na verdade, trazer para vocês uma grande diferenciação dos institutos chamamento e denunciação. O alienante, no artigo 70, inciso 1º, é o terceiro. Sim, claro. Perfeito. Por isso, o item 1 do artigo 70, ele pensa subjetivo, o terceiro é o autor, ele pensa subjetivamente na relação jurídico-material. Mas, Aline, pode ficar tranquilo que eu vou voltar nesse artigo 70, inciso 1º, fazendo uma analogia, inclusive um Código Civil. Eu vou voltar a esse exemplo de novo, sem problema nenhum, tá? Senhores, então percebam, eu vou fazer a citação, não é isso? Eu vou falar terceiro venha, denunciei, e na eventualidade de eu perder, meu direito de regresso ali. Senhores, isso ocorre também no chamamento ao processo? Ocorre. Só que no chamamento, o terceiro citado virou réu, como eu falei. Porque ele também seria uma pessoa que comporia a relação jurídico-material. Então ele virou réu. Aqui, pega para mim o artigo 75. Aqui a coisa vai mudar um pouquinho de figura. Vamos lá. Artigo 75. Só passando pelo 71 rapidinho. A citação denunciada será requerida juntamente quando o réu, se o denunciante foi o autor, e no prazo para contestar se for o réu, como a gente já tinha falado, ok? Suspendo o processo, 72, e mando citar tranquilamente. 75. Feita a denunciação pelo réu, que é o que a gente está fazendo, se o denunciado a aceitar. Denunciado, terceiro. E contestar o pedido, o processo prosseguirá entre o autor de um lado e de outro como litisconsortes. Olha o peso da expressão. Como litisconsortes, o denunciante e o denunciado. Cara, Maria, a seguradora é do João. Maria teria condições, mas numa simplicidade processual, por favor, sem uma interpretação jurisprudencial, sem uma atuação de juizado especial, inclusive, por favor. Eu quero me ater à situação normativa. Maria poderia propor ação contra os dois? Vamos lá. A seguradora teria alguma responsabilidade civil frente a Maria? Nem contratual, nem extracontratual. Porque o contrato que ela tem é com quem? Com o João, ok? E nem um ilícito extracontratual. O ilícito extracontratual, quem teria praticado é o João, ok? Então essa é a ideia. Mas há uma admissibilidade por alguns magistrados da citação dos dois. No juizado especial, cabe intervenção de terceiro? Eu admito assistência? Não.
Admito litisconsórcio? Admito litisconsórcio. Beleza. Artigo 10, viu, senhores? Da Lei 9.099. Eu não admito intervenção de terceiro, nem assistência. Admito, entretanto, o litisconsórcio. E no juizado, muitas vezes, até acertadamente, não vou colocar isso aqui como uma coisa equivocada, não. Vários juízes trazem a seguradora, não é isso? Como litisconsortes. É que eu não teria a intervenção de terceiro como algo possível. Mas aí é um jogo de cintura, a simplificação, as figuras próprias do juizado, ok? Tá? Mas voltei à lei convencional, então nós vamos citar a seguradora. 75, inciso 1º. E ela, seguradora, poderá aceitar a qualidade que lhe é atribuída. O que seria essa aceitação dessa qualidade? Simples. João é o cara, tá? Se João perder, realmente ele tem direito de regresso contra mim. Pague em dia, tá lá a cláusula contratual, tudo certinho, beleza, problema nenhum. Ele realmente tem. Então a seguradora estaria aqui aceitando a qualidade dele. E contestar o pedido, como me fala o 75, item 1. Pedido de quem que esse raio da seguradora está contestando? Da Maria. Porque se eu aceito o direito de regresso, eu passo a ter o interesse em quê? Na improcedência do pedido. E isso aqui eu acho do caramba. Porque, senhores, passou a existir lide entre Maria e a seguradora do João? Existe. Uma lide não derivada de um fator social prévio. Uma lide derivada exclusivamente de um ato meramente processual. Porque a gente sempre tem mania de falar que a lide primeiro é um fator social, não é isso? Para depois tornar-se, consequentemente, também um fator processual. Aqui eu não tenho relação jurídico-material nenhuma, mas eu acabo tendo uma situação litigiosa. Porque eu tenho pretensão e resistência. Porque ela, a seguradora, pode, para continuar no exemplo, não saindo dele, Maria, desculpa, seu pedido tem que ser julgado improcedente. Porque conforme as provas do processo e tal, a culpa não foi do João, a culpa foi da Maria. Mas se João perder, tem direito de regresso. Por isso surge o interesse. Por isso surge a legitimidade e o interesse para contestar, senhores. E aí agora o que essa seguradora deixa de ser? Terceiro. E virou réu, porque litisconsórcio é pluralidade de partes. Mas eu queria que vocês percebessem um ato de vontade de quem? Da seguradora, em aceitando o direito de regresso, contestar o pedido da autora. Agora então, vamos pensar aqui. Eu, juiz, vou julgar o pedido da Maria. E naquelas coisas que só a vida pode explicar, pasmem, a Maria como motorista estava certa. Mas imagine trabalhando em hipótese, a gente pode criar esse tipo de coisa. Beleza? Ótimo. Então, dentro dessa premissa, senhores, observem, por favor. Vou julgar procedente o pedido da Maria. Condenando quem? Ambos os dois, igual diz outro. Por quê? Porque contestou. Porque virou réu. Ok? Com essa atitude de vontade, formei um litisconsórcio passivo, facultativo, ulterior, surgiu no curso do processo. Aonde eu agora vou condenar quem? Os dois. E se a seguradora pagar, resolvido o problema? Resolvido. Se eventualmente o João pagar, João já teria assegurado o direito de regresso. Pronto. Porque a atitude do artigo 75, inciso 1º, está me mostrando isso. Porque compareceu o terceiro citado, aceitou a denunciação e contestou o pedido do autor, virou litisconsorte. Gravamos? Beleza? Você tem um título executivo judicial aqui e aqui. Olha a proximidade do chamamento. Mesma coisa, entendeu? Eu tenho um título executivo aqui e também um derivado. Se João pagar, já tem o título aqui, ó. Pronto. Economia processual, eventualidade, direito de regresso, justificando isso aqui.
Entretanto, questiono os senhores. Seria possível a essa tal seguradora citada virar e falar o seguinte: se o João perder, ele que se lasque? Plenamente possível. Ok? Exemplo, o contrato já estava vencido. 10 prestações em atraso. Ok? Tranquilo? Qualquer situação ali que eu de repente tenho para não ter que ter a figura da regressividade é possível. Aí pega para mim um 75 de novo, escorrega no item 2. Se o denunciado for revel, seguradora, terceiro citado. Se o denunciado for revel, ou comparecer apenas para negar a qualidade que lhe foi atribuída, cumprirá ao denunciante prosseguir na defesa até final. Competirá a ele prosseguir na defesa até final. Mas tem uma expressão apenas. Apenas, comparecendo apenas. Porque uma coisa é eu, seguradora, continuo no exemplo, vindo ao processo e falando o seguinte: ó juiz, se o João perder, ele que se lasque. Porque eu não tenho com ele mais contrato válido. Mas, por eventualidade, a Maria não vai ter procedente do seu pedido. Ok? Aí não estou usando do apenas. Quando eu digo apenas, eu estou falando isso aqui, ó. Que eu estou comparecendo para contestar o quê? Só o pedido de regresso do João. Nesse caso, formei ele desconsórcio, senhores? Não. Nesse caso, o que eu acabei de formar foi uma lide incidental. Nesse mesmo processo, eu tenho uma primeira situação litigiosa. Nesse mesmo processo, eu tenho uma segunda situação litigiosa. Ok? No caso da revelia, os fatos seriam tidos como verdadeiros e tal, mas do João como o terceiro. Ele virou parte, se ele não contestou, mas virou parte na lide incidental. Ok? Para evitar situações em que essas seguradoras assim se comportem, indevidamente, apenas negando, não é isso? O direito de regresso, alguns juízes acabam estendendo a sentença aos dois. Mas isso é outra história, nós estamos pensando numa situação de prova eminentemente normativa, não é isso? Já que a gente está trabalhando aqui para a primeira etapa. Pegaram o ato de vontade, senhores? Isso tem no chamamento ao processo? Não. No chamamento eu citei aquele terceiro, se ele não contestar ou se ele negar só o direito de regresso, que se lasque, já está no processo como parte, ok? Na denunciação, como não haveria necessariamente essa relação jurídico-material triangularizada, eu dou a esse cidadão terceiro essa liberdade de escolha uma vez citado. Matamos? Ela pode negar, exatamente, ela pode comparecer e falar o seguinte: ó, o João está em atraso com as prestações, esse contrato já está rescindido de pleno direito, se ele perder, ele que se lasque. Plenamente possível esse e outros argumentos de cunho obrigacional, dizendo que ele não tem a obrigação do direito regressivo plenamente lícito. Manda. Sim. Vamos partir para a prova. Exatamente, eu estou abrindo aqui duas situações cognitivas. No primeiro caso, não. No primeiro ela aceitou e contestou aqui, não é isso? Cognição. Aqui eu estou tendo cognição aqui e cognição também nessa figura dessa lide incidental, sem dúvida nenhuma. Alguém mais levantou a mão? Manda. Primeira. Não. É mais ou menos isso. Boa. Lá na figura da nomeação à autoria, o que eu estou dizendo? Eu não exerço a posse
Então eu não tenho, na verdade, que resistir nada àquele autor. Quem realmente tem a posse é aquele terceiro, então o terceiro vem em substituição. Aqui, nesse caso, realmente eu tenho a posse, então eu tenho todo o interesse do mundo em contestar e denunciar o proprietário. Matou, beleza. Ok. Não, aí não. Aí não. Se eu estou discutindo propriedade, botei o possuidor, é alegação de ilegitimidade, na verdade. Matou? Não, chegarei lá, vou chegar lá ainda. Denunciação pelo autor, vou chegar lá ainda, tranquilo. Não, ainda não. Ok. Ah, vamos lá. Perfeito. Ok. Ok. Senhores, seja seguradora revel ou comparecendo apenas para, como que essa sentença Ixi, hoje tá ruim a voz. Deixa eu tomar água. Não, é a falta do álcool, eu falo, gente. A falta do álcool é um troço complicado na vida do cidadão. Entendeu? Não, mas é terça-feira, mas eu sei que preconceito é esse. Oi, manda. Pô, velho, me ajuda. Mas eu não tenho nomeação à autoria nesse caso. Vamos lá. Uma coisa é o detentor estar como réu. Nomeação do possuidor ou proprietário. Aí nós vamos voltar de novo à figura do chamamento, aonde eu vou alegar, mas primeiro eu tenho que fazer uma nomeação à autoria. Porque se eu não fizer, mesmo que eu alegue legitimidade, eu vou tomar pancada lá na sentença. Ok? Matou? Então, senhores, vou na sua questão aqui, ó. A seguradora ou ficou revel ou compareceu e contestou o pedido de denunciação. Tá certo? Senhores, o dispositivo da sentença de mérito terá, nesse caso aqui, 2 capítulos. Primeiro capítulo, eu vou julgar a situação litigiosa entre autor e réu, ok? Se eu julgo improcedente ou dou 1267, prejudicado fica o mérito do segundo capítulo, ok? Mas se eu julgar procedente o pedido do autor, eu agora vou ter um segundo capítulo de mérito, que seria para julgar o pedido do réu frente ao terceiro denunciado. Ao título executivo se formando em relação aos dois. Ok? Vou de novo. Isso aqui, gente, isso aqui... Hoje, as meninas, desculpa, viu? Isso aqui é um tesão, velho. Isso aqui é um troço gostoso demais da conta. Ó. Lembra da seguradora contestando o pedido da Maria? Legal. Sabe quantos capítulos de mérito eu vou ter? Um primeiro, aonde eu tenho autor, réu 1, réu 2, que é quem? A seguradora. Julguei improcedente o pedido, resolvido este. Julguei procedente o pedido, os dois, ok? Réu 1, réu 2. Aí eu tenho que ter um segundo capítulo de mérito. Para garantir, na eventualidade do réu número 1 ser atingido no cumprimento de sentença, o direito de regresso contra a seguradora. Mas olha a diferença. Vê se vocês vão entender o que eu vou dizer um pouquinho mais aqui, Gui. Deixa eu ver se vai. Não, tá bom, tá beleza, vai dar. Aqui eu vou ter 2691. O que é o 2691? Sentença de mérito, aonde o juiz acolhe ou rejeita o pedido do autor. Julgo procedente o pedido do autor, condenando os réus, não é isso? O João e a seguradora. Porque a seguradora contestou o pedido
Da Maria apenas, ok? Agora, nesse segundo, eu vou reconhecer o direito de regresso, dando um título executivo ao réu número 1, que é o João, para, se tiver que fazer algum pagamento, já ter direito contra a seguradora. Mas qual inciso 269 eu, juiz, aplicarei? Qual que é o 2? Quando o réu reconhecer a procedência do pedido. Por quê? A seguradora não aceitou a denunciação? Ela falou, ó, estou confessando, viu, juiz? Aquele cidadão realmente tem direito de regresso contra mim. Sacaram? Então, senhores, aqui a lide desaparece por um ato de vontade, de aceitação do direito de regresso. Logo, eu tenho que ter esse capítulo de mérito na sentença? Tenho, para a constituição do título executivo. Mas não vai ser 269 item 1, vai ser 269 item 2. Porque o segurador está reconhecendo o direito de quem está denunciando. Agora, no outro caso, aonde o que eu tenho é isso aqui, ó. A seguradora falou, o João que se lasque, ok? Julgo procedente o pedido condenando o João. Agora, 269.1. Vou manter terceiro só para ficar visual. Agora, eu julgo procedente o pedido de direito de regresso. A mudança de fundamentação. Então, essas sentenças sempre terão 2 capítulos de mérito. O João está denunciando. Não, não está. Não está. Aí eu vou julgar procedente ou improcedente, depende do argumento da defesa apresentada. Mas sempre vai ser 269. No primeiro caso, a Maria poderia executar diretamente os dois. Nesse caso, ela só poderia executar o João. Em tese, ok? Claro que há situações, principalmente nessa que a gente colocou jurisprudencial, que se justificaria a extensão subjetiva desse primeiro capítulo também, a seguradora, para o correto garantia, não é isso? Porque vai que o João não tem onde cair morto, ok? Então, mas aí são situações jurisprudenciais. Mas a composição do 75 medita esse tipo de situação processual. Mandou. Talvez tenha uma terceira situação. Manda. Se a seguradora ela resiste ao contexto pedido da Maria e resiste parcialmente à denunciação. Pronto. Aí já não é, nesse caso, o item 2, é o item 1. Porque ela, a seguradora, pode contestar aqui e também discutir aqui. Porque o item 2 usa a expressão comparecendo apenas para. Pronto. Aí eu sedimentei isso aqui. Perfeito. Se ele vai ser parte nesse processo. Vai porque ele foi citado. E citado ele ficou parte, mas ele vai ter lá a sentença, ó, aqui, ó. Vai ter uma sentença, com certeza, exatamente. Porque citado ele já virou parte daquela abstração que eu trabalhei com vocês, não é isso? Cidadão se torna parte a partir do ato do processo, pronto. E aí, tá ali. Legal isso, gente? Isso é do caramba, não é? Então, já que a gente está aqui, eu vou criar um caso e a gente vai fazer o trabalho em cima desse caso. Na verdade, é um julgado do STJ antigo, que eu costumo sempre usar em sala de aula como uma case, na verdade, é muito legal. Talvez alguns aí, até que já vieram comigo de segunda etapa aí da OAB, os meninos talvez já tenham ouvido esse caso, que esse caso a gente conta muito e ele é marcante, na verdade. Por que ele é um caso marcante? É um caso dos anos 90, finalzinho dos anos 90 da STJ. Claro que ele existe de uma determinada forma e eu vou florear ele do jeito que me interessa, tá bom? Antigamente tinha mais, hoje está voltando muito. O quê? Como cozinheiro, falo para vocês. Aquelas latinhas de molho de tomate que você dava na latinha, puxava e saía
a tampinha toda, já viram isso? Nós aqui no Brasil, inclusive, desenvolvemos um negocinho que é o vácuo, não é isso? Que você tira só e sai a tampinha inteira e tal, mas aquilo deve ser muito mais caro em termos de produção, encarece o produto e tal. E tanto que está voltando muito esse tipo de negócio. Você dá na chavinha e puxa. Uma determinada dona de casa resolveu um dia fazer o quê? Um macarrão à bolonhesa. Dirigiu-se ao mercadinho e lá comprou essa latinha de tomate. Extrato de tomate, molho de tomate, seja o que for. Chegou em casa, foi abrir o raio da latinha. Como que a criatura segurou a latinha? Assim. E o que que ela fez? Deu na chavinha. E puxou. Ô, gente, aquilo é uma lâmina, velho. Resultado, dedão decepado. Resultado, tiramos a unha. Sangue, molho vermelho, pedaço de carne, molho à bolonhesa mesmo. Você não vai perder uma baciada de molho por causa de um pedacinho de dedo, sacou? Você tirar a unha só para não quebrar o dente de ninguém. Beleza, misturou, tá novo, ótimo. Já pensaram em comer um macarrão à bolonhesa hoje? Pensem nisso, por favor, entendeu? Me lembro que a unha pode ter sido retirada. Aí, o que que esse raio dessa dona de casa fez? Entrou com uma ação, a ação foi inclusive contra arisco. Até porque, vou dizer, porque na própria emenda na própria emenda do acordo tá lá, arisco e tal, sem problema nenhum. Alegando o quê? Código de Defesa do Consumidor, princípio da informação. Que não haveria na latinha explicações de como realmente manusear a danada, ok? Ô, gente, alguém em sã consciência ia segurar uma latinha desse jeito? Para puxar? Não, loura não. Mas que eu cheguei a uma conclusão, qual? Que ela estava cozinhando e tomando uma. Talvez mais tomando uma que cozinhando, para poder abrir a latinha desse jeito, cara. Beleza, abriu. Ganhou em primeiro, ganhou em segundo grau, isso foi ao STJ, e ela ganhou a indenização baseada nesse princípio da informação. Agora eu vou florear desse exemplo a coisa. Toda vez que eu, empresa, for ao mercado e disponibilizo um produto ou serviço que seja potencialmente lesivo à saúde ou à integridade física de alguém, eu posso colocar isso no mercado. Okay? Houve uma discussão muito grande quando no Código de Defesa do Consumidor, se o Código de Defesa do Consumidor proibiria esses produtos. É impossível proibir. Há alguns produtos ou serviços que, pela própria natureza, não é isso? Teriam ali essa situação específica e tal. Ótimo. Então, toda vez que uma grande empresa disponibiliza no mercado um produto ou serviço potencialmente lesivo, potencialmente ele é réu. Porque podem surgir justamente essas ditas situações lesivas e elas serem discutidas autor, consumidor, réu, fornecedor que foi ao mercado e fez um contrato com uma seguradora, ok? Estou botando esse produto aqui, quanto que você me cobra para fazer o seguro de eventuais demandas judiciais? Te cobro tanto, ponto, beleza, feito o contrato de seguro. Senhores, rolou essa ação. Citado o fornecedor. O que ele deverá fazer? Chamamento, denunciação, nomeação, autoria, oposição, assistência, vamos gabaritar. Nitidamente a gente estaria diante de uma situação prevista no artigo 70, item 3, não é isso? Não nesse caso. Não nesse caso. Peguem para mim o Código de Defesa do Consumidor. A gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor carrega, não é isso? Regras próprias para reger a situação das relações consumeristas. Então vocês vão fazer uma gentileza para mim, nós vamos até consumidor, achei. Nós vamos lá no artigo 101, por favor. Lá no finalzinho. Artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor. Vou ler o caput e vou ao item 2, que é o que me interessa. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços,
sem prejuízo do disposto nos capítulos 1 e 2 desse título, serão observadas as seguintes normas, item 2. O réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo a seguradora, vedada a integração do Instituto de Resseguros do Brasil, que seria uma etapa futura possível, ok? E para não ter dúvida, se você pegar esse item 2 do artigo 101, não apenas ele é escancarado em falar chamar ao processo, mas ele faz referência a um artigo do CPC. Qual? Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do artigo 80. Estou no Código de Defesa do Consumidor, 101, item 2. Ok? Então, lá no meio dele, observa de novo. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do artigo 80. E o artigo 80 está onde, gente? Chamamento. Dizendo que será julgado procedente o pedido, condenando os... Senhores, o que levou o legislador consumerista a quebrar a regra do 73, porque isso aqui seria uma clássica situação de denunciação, e fazer a opção pelo chamamento? Simples, porque no chamamento eu citei o terceiro, ele virou réu, respondendo diretamente frente ao autor, não tendo ele aquilo que a denunciação daria, que era apenas contestar o que? O direito de regresso, como a gente fez no 75, item 2. E isso é ou não mais benéfico ao consumidor? Claro, foi essa a ideia da lei consumerista. Criando uma situação anômala, diferenciada, não é isso? Fora do Código de Processo Civil, de chamamento ao processo. Então, cuidado, porque nessa clássica situação, onde eu tenha consumidor e fornecedor, e o fornecedor denunciando a seguradora, nesse caso nós teremos chamamento, não denunciação. Mas, por favor, tem que ser essa configuração. Autor, consumidor, réu, fornecedor, seguradora denunciada. Tá? Isso não me serve para toda a relação consumerista, não. Quer ver? Questão de prova, viu, senhores? Que eu vou trazer aqui. Questão FCC. FCC, prova do ano... Não, 2011. Que já estão... Né? Já estou perdendo a noção do tempo, cara. Mais ou menos isso. Uma questão da FCC de 2011. Olha só como é que funcionou na questão. O autor era um consumidor. O réu, um fornecedor. Que tipo de fornecedor? Plano de saúde. Ok? Que negócio de você marcar consulta direto com o plano de saúde, né? Não é necessariamente o médico da sua escolha, o médico dado ali pela figura do plano de saúde e tal. Barbeiragem do médico, tranquilo. Indenização contra quem? Contra o plano de saúde, que teria direito de regresso contra quem? Contra o médico. Sendo possível, intervenção de terceiro, denunciação ou chamamento? Denunciação, 70 item 3, aquele que pela lei ou pelo contrato, não é isso? Teria obrigação de... E o que que eu tenho aqui? Autor, consumidor, réu, fornecedor, mas o terceiro não é seguradora. Então eu não uso 101 item 2 do CDC. Porque para eu usar o item 2 do artigo 101 do CDC, a configuração tem que ser uma só, cuidado com prova. Tá? A FCC criou esse caso, velho, para quê? Para pegar o pessoal, pegadinha mesmo, sacou? Então se eu botar aqui seguradora, aí não é CPC, aí é CDC, aí é chamamento ao processo. Se eu mudei, como eu fiz aqui, eu não vou aplicar para essa relação aqui, ó, do terceiro, a figura do CDC.
eu vou aplicar o 70 item 3. Sim, nessa configuração que tem a seguradora. Bom, se seria possível ao consumidor já demandar, não é isso? Os dois. Jurisprudencialmente eu te falo que sim. Entendeu? Porque o que a gente busca proteger, não é isso? Correto? Então a gente encontra várias decisões dizendo já demande os dois. Mas aí foge, na verdade, da situação permissiva da lei, que seria o objetivo nosso em primeira etapa. Legal, senhores? Perceberam por que eu deixei a denunciação por último? Porque ela é o maior barato. E ainda não terminou. Vamos lá. Não, processo é biológico, velho. O processo vai vivendo. Entendeu? Crescendo, reproduzindo, tendo filho. Olha os outros baratos aqui, ó. Autor, réu, denunciação pelo autor. Ok? Vou botar nomes. Existe um cidadão chamado João. Ok? João comprou um lote. Comprou um lote de quem? Desse que eu vou chamar de terceiro. Ok? Foi tomar posse do lote. O lote estava ocupado por um cidadão chamado Paulo. Ele quer desfazer o negócio? Não, ele quer posse, ok? Então ele vai entrar com a ação contra o Paulo. Tem risco de perder? Logo ele teria direito de regresso contra o alienante, contra quem lhe vendeu. Olha a denunciação feita por quem? Pelo autor. Artigo 73, por favor, do Código de Processo Civil. Perdão, 74. 74. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado, que é o terceiro, comparecendo, assumirá a posição de litisconsorte do denunciante e poderá aditar a petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. O João falou, Paulo Vaz, eu quero ter a posse, porque eu adquiri a propriedade desse terceiro, ok? Vou dar a ele nome, Mário, ok? E nesse caso, o Mário vai ser citado. Autor, réu, estou denunciando. Requerimento e pedido, duas solicitações. Juiz, cita o Mário. E se eu perder, se o meu pedido for julgado improcedente, consequentemente eu não possa ter a posse desse bem, já me dá o direito de regresso, porque eu paguei o dinheiro para esse cara. Ok, pronto. O que a lei está dizendo que o Mário pode fazer? Aditar a petição inicial. Então, primeiro nós vamos citar o Mário e esperar. Porque Mário teria interesse na vitória do João? Mário teria todo o interesse na vitória do João, porque senão vai sobrar para ele no final. Então a lei permite que ele adite a petição inicial, trazendo, por exemplo, fato ou mesmo documentos novos. Fato, eu realmente vendi esse bem para o João. Eu era o proprietário, tá vendo, juiz? Adquiri até desse outro aqui. Então eu estou aditando a petição inicial. Tranquilo? Estou me tornando também processualmente autor nessa demanda. Porque o Mário, apesar do 74 não falar, o Mário pode virar e falar o seguinte: João, você que se lasque. Ou pode ser citado nem comparecer nesse processo. Nesse caso, ele não seria litisconsorte. Porque aí é só inverter. Nós teríamos a sentença aqui e também teríamos a sentença aqui, se fosse o caso, tranquilamente. Aí eu vou te falar outra coisa. O João denunciou o Mário, porque teria adquirido o lote do Mário. O Mário foi citado e não falou nada. Citamos então o Paulo, para contestar o pedido do
João, mas o Mário está no processo porque foi citado, não é isso? Se o João perder, tem direito de regresso contra ele, tranquilo. Só que o Paulo pode alegar justamente ter comprado esse lote de outra pessoa. E por isso ele é o real proprietário. E de quem que Paulo teria comprado o lote, senhores? Do Mário. Que Mário? O mesmo que vendeu para o João. Senhores, por favor, isso é possível na Suíça? Claro. No Brasil, em alguma hipótese, o cidadão vender lote para os dois? Está aqui o imbróglio, pronto, plenamente possível. Que a mesma pessoa, inclusive, seja denunciada do quê? Pelos dois. Claro que Mário vai, nesse momento, fazer o quê? Porque já vendeu o lote para mais uns 4 ou 5. Tranquilo, é mais ou menos a ideia. Mas plenamente possível que no mesmo processo a gente tenha denunciação, tanto pelo autor quanto pelo réu, sem problema absolutamente nenhum. Matamos esse barato da denunciação também pelo autor? Legal. Só que agora eu vou contar um outro caso. Na verdade, eu vou repetir o mesmo caso. A denunciação ali de artigo 70 é obrigatória, me diz a lei. E aí nós temos 3 incisos. O primeiro, o segundo e o terceiro. E eu chamei a atenção de vocês que no item 1 desse artigo 70, a gente conversa muito subjetivamente ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi transferido à parte. Eu estou pensando subjetivamente na relação jurídico-material, ok? Porque eu estou pensando justamente nisso. Paulo, João e o Mário, que teria alienado a coisa para o João. Esse é o alienante da coisa, esse é o terceiro que está reivindicando, esse é a parte que está denunciando, item 1 do artigo 70. E a lei, insisto, artigo 70 fala, a denunciação à lide é obrigatória. E muito se discutiu, desde priscas eras, sobre essa obrigatoriedade ou não. E a primeira coisa que ficou sedimentado, senhores, é que itens 2 e 3, mera faculdade. Ok? Vou usar o exemplo da seguradora. Se eu não denunciar a seguradora e for condenado, depois eu perco direito de regresso contra ela? Claro que não. Posso exercer normalmente o meu direito derivado ali do contrato. Ok? E isso, por que motivo se chegou a essa conclusão? Pela inexistência de lei substancial que diga da eventual perda desse direito. Senhores, por favor, o direito de regresso decorre do processo ou do direito material? Direito material. Logo, quem tem que me dar a perda ou não de um direito material é uma lei substancial, é uma lei material. É o Código Civil. O processo me dá perda de direitos? Me dá. Perda de direitos processuais, situações preclusivas, legal, beleza. Mas quando eu falo em perda de direito de regresso, aí a minha preocupação não é processo, aí a minha preocupação é material. E a lei material tem o condão de reger, na verdade, as relações e dar direitos ou obrigações no campo do direito substancial. Apenas isso. E não há correspondência nos itens 2 e 3 a tornar o não exercício da denunciação a perda de um direito material. Mas no item 1 sempre rolou um problema. Principalmente a partir do artigo 456 do Código Civil. Por quê? O raio do artigo 456 do Código Civil vira para a gente e fala: para poder exercer o direito que da evicção lhe resulta, o adquirente, réu, notificará do litígio o alienante imediato ou anterior, quando e como lhe determinarem as leis do processo. Se você botar o artigo 456 do lado do item 1 do 70, você vai falar o seguinte: mesma coisa, correto?
A denunciação ali já é obrigatória. Ao alienante, na ação em que terceiro busca ali a coisa, discute a coisa, para poder exercer o direito que da evicção lhe resulta. Aí vem o 456 do Código Civil e fala, para poder exercer o direito que da evicção lhe resulta, tem que ser feita ali a notificação, como determina a lei do processo, do alienante imediato ou posterior. Sacaram a ideia, senhores? É a mesma coisa, você põe um artigo do lado do outro. Aí começa a discussão. Na ação reivindicatória, se eu não fizer, então, enquanto réu ali, não é isso? A denunciação desde que me alienou o bem. Eu perderia esse direito? Para alguns, sim. Para outros, não. E cuidado, por quê? Porque muitas vezes, eu já peguei isso já. A galera falando, é faculdade, representando nesse ato de falar um posicionamento pessoal. Se vocês entrarem no STJ, vocês vão ter jurisprudência dos dois lados, viu, gente? Tá? Sempre dá problema. Facultativo, e sempre dá problema de recurso, cara. Entendeu? Já tem os recursos prontinhos. Por quê? Porque qual que é o grande barato? O grande barato, mas vou dar um rumo. Fique tranquilo, Zarin. Qual que é o problema? Aquilo que eu estou falando, muitas vezes, quem está falando vende o posicionamento pessoal. Você cai no STJ, você tem os dois, velho. Tranquilaço. Ok? Mas existe, aí a gente pode afirmar com convicção, uma tendência. Qual tendência? Que pode ser a próxima resposta de prova. Isso aqui também ser considerado uma mera faculdade. Ok? Porque, senhores, uma grande balela é que ninguém poderá alegar não ser sabedor do direito, não é isso? Em razão de... Mas peraí, para que eu preciso de uma representação técnica? Porque o cidadão não tem obrigação nenhuma de saber o direito processual. Tá certo? E o artigo 456 está intimamente ligado a um ato processual, senhores? Está intimamente ligado a um ato processual. Então, o melhor caminho é mera faculdade nutícia. Próximo Código de Processo Civil. Quando fala da denunciação, é faculdade. Próximo Código de Processo Civil, nas disposições finais, revoga o artigo 456 do Código Civil. Então, por isso, a tendência seria, principalmente hoje, depois desse trâmite, não é isso? Que a gente vivencia aí do Código de Processo Civil novo. Qual seria o grande barato para a resposta em prova hoje? Sem problema nenhum da gente falar. Faculdade. Ok? Mas aí tem um problema da prova fechada, que é eminentemente legislativa. Segundo o Código de Processo Civil. Quer um exemplo? Peguem para mim o artigo 210 do Código de Processo Civil, que eu vou trazer para vocês uma discussão da Fundação Carlos Chagas, ano 2009 ou 2010. A memória agora vai me mascar em que ano que ela, FCC, cobrou esse tipo de coisa. 210. O artigo 210 fala das cartas rogatórias, não é isso? Que obedecem em regra o estabelecido nas convenções internacionais, não é isso? Tranquilo? Ótimo. Não sendo ali, vai ter o trâmite, não é isso? Correto? Fala de homologação, o 210? Ou é o 211? 211 fala de homologação, não fala? Deixa eu pegar aqui, porque eu acho que eu perdi, então. Que eu tô com ele na cabeça. Eu falei, gente, esse caso aqui vai enquadrar como uma luva. É o 211 mesmo. A concessão de execuibilidade. As cartas rogatórias da Justiça Estrangeira obedecerão o quê, hein? O regimento interno do STF. Desde a emenda constitucional 45, a competência é do STJ. E norma constitucional que versa sobre competência, ela incide imediatamente
inclusive aos processos que estão em trâmite. Então, senhores, voltando lá à emenda constitucional 45, uma vez em vigor na emenda constitucional 45, sabe o que aconteceu da noite para o dia? Peguei um balaio de processo do STF e julguei aonde? No STJ eu falei, toma, carta rogatória, é tudo que eu sei. Homologação de sentença estrangeira, é tudo que eu sei agora, STJ, do dia para a noite. Aí eu pergunto, tinha no regimento interno do STJ alguma coisa falando de exequatur, de homologação? Não, baixo portaria, passo a utilizar subsidiariamente o regimento do STF. Mas hoje, senhores, pergunto, a regimentação do STJ já tem normas próprias para cuidar da execuibilidade, do reconhecimento de sentenças estrangeiras? Já tem, ok? FCC 2009 ou 2010. Segundo o Código de Processo Civil, o exequatur das cartas rogatórias obedecerá ao disposto no regimento interno do STF. Falso ou verdadeiro? Segundo o gabarito, verdadeiro. Porque geralmente quando eu coloco segundo o Código de Processo Civil, qual é a tendência? Que haja uma mera repetição do dispositivo legal. E aí começam os problemas todos, não é isso? A denunciação à lide é obrigatória. CESP, Tribunal de Justiça do Espírito Santo 2010, CESP, que são só assertivas, não é isso? Segundo o Código de Processo Civil, a denunciação à lide é obrigatória, e repetiu. CESP, verdade. Por quê? Porque segundo o Código de Processo Civil é o macetinho ali, entre aspas, não é isso? Para a gente pensar também a situação de prova. Porque a gente sabe que muitas vezes, quando você se depara com a prova, não está medindo conhecimento, está medindo se você sabe ou não responder a questão, no final das contas, apenas isso. Tranquilo? Então, no direito processual civil, eu posso dizer a denunciação à lide é faculdade. Mas cuidado, se você colocar no Código de Processo Civil, aí eu estou querendo o quê? Mera repetição do dispositivo legal. Cravamos, senhores? Beleza? Manda. Fala aí, 456. Porque fala assim, adquirente notificará ou alienante ou qualquer dos anteriores. Aí eu não sei se eu já vi questão de dizer Já. Exato. Próximo tópico da denunciação. A existência ou não no direito brasileiro daquilo que a gente chama de denunciação à lide por salto. Ok? Bom, quando a gente fala denunciação à lide por salto, a gente tem que de novo voltar ao Código Civil, justamente o artigo que você falou. Nós temos que voltar ao artigo 456 e ter cuidado na leitura, para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta. O adquirente notificará do litígio o alienante imediato ou qualquer dos anteriores. O autor alega: sou proprietário do bem imóvel tal. Réu, vaza, porque eu tenho o direito de estar na posse. O réu resiste, fala: não, daqui não saio, porque o direito é meu. Tanto que eu comprei esse imóvel do terceiro. O que nós vamos fazer? Denunciação à lide, não é isso? Estou discutindo o caso do terceiro. Sempre foi lícito no direito processual civil aquilo que a gente chama de denunciação à lide sucessiva. Ok? O que seria essa denunciação à lide sucessiva? Deixa eu fazer aqui uma cadeia. Terceiro, quarto, quinto, tá? Esse vendeu o imóvel para esse, não vendeu? Esse está com dinheiro, esse aqui está com imóvel. Esse aqui vendeu o imóvel para esse. Esse está com imóvel, esse aqui está com dinheiro. Esse aqui vendeu o imóvel para esse. Esse está com imóvel, esse aqui está com dinheiro. Acabou de perder o imóvel, esse aqui, por força da decisão judicial que teria julgado procedente o pedido, não é isso? Por isso agora eu estou sem o imóvel e sem o dinheiro. Logo eu tenho direito de regresso
aqui. Esse aqui agora está sem o dinheiro e sem o imóvel. Logo, ele tem direito de regresso aqui. Logo, ele também pode fazer nesse mesmo processo uma denunciação. E esse, por sua vez, e assim fala a lei sucessivamente. Senhores, peguem para mim, por favor. Voltando ao artigo 73 agora. 73 do Código de Processo Civil. Para fins do disposto no artigo 70, o denunciado, por sua vez, intimará do litígio o alienante, o proprietário, o possuidor indireto ou o responsável pela indenização, e assim sucessivamente, observando-se quanto aos prazos dispostos no artigo antecedente, virou história sem fim esse barato. Ok? Por isso a jurisprudência e a doutrina sempre falou, juiz, pode botar limite, viu? Porque se você observar que isso está comprometendo a celeridade processual e tal, você vem e corta. Que depois alguém, no último aqui, corra atrás de quem realmente teria lhe dado prejuízo. Então isso aqui sempre foi permitido. Só que volta da redação do 456. Para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta, o adquirente notificará do litígio o alienante imediato ou qualquer dos anteriores. Acabei de dar o quê? O salto. Por isso o nome denunciação ali de por salto, porque sempre foi permitida essa sucessiva. Agora, esse aqui está dando esse salto e atingindo aqui. Senhores, a jurisprudência nossa é praticamente omissa em relação a isso. Porque ninguém teve muito peito para fazer esse troço ainda não. Tá? Porque qual é a discussão? De que esse aqui não teria relação jurídica material com esse aqui. Que isso aqui seria uma lei material, não é isso? Criando um novo instituto dito processual. Tendência à aceitação da denunciação ali de por salto. Porque tendência? Porque o próximo Código de Processo Civil, inclusive, fala do instituto. Ok? Fala. Nessa possibilidade de denunciação por salto. Então, a tendência em prova, já que a gente está vivendo esse interregno de tempo, não é isso? E esse futuro sempre é, na verdade, uma coisa no presente, pelo menos na mente de quem está configurando prova, eu tenho justificativa legal para a existência dessa denunciação por salto. Pegaram, senhores? Denunciação é ou não é o maior barato? Denunciação é tudo de bom. Ela é, na verdade, um grande universo em relação à figura da intervenção de terceiro. Pegamos? Legal?